sou programa, por exemplo, do Fargo eletrônicos, com essa SQL também. Não fazia estar participando mais vezes do aplicativo. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Luiz, sou especialista técnico. Estou aqui representando a Maior Soluções. Boa tarde, eu sou Marcelo Tavares, sou CEO da Aqua2, tecnologia de água e energia atual. Nós temos nossa questão online que estão presentes via online, né? No nosso ecossistema Edupark, nós temos vários membros aqui que estão tanto presencialmente quanto online. A gente quer agradecer aos participantes, né? E vou deixar então a palavra com vocês agora, Ícaro e Vitor, e depois, ou antes, o professor Douglas, à vontade. Pessoal, muito boa tarde, muito obrigado pela recepção. Prazer para todo mundo que não conhece ainda. Meu nome é Ícaro Lima, hoje eu estou superintendente de inovação tecnológica. Falo aqui da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Estou aqui hoje com o Vitor Bernardes, nosso assessor de inovação do setor produtivo. Vou deixar ele se apresentar muito em breve. Pessoal, antes de mais nada, eu queria só pedir desculpa pelos desencontros. A gente queria muito estar presencial aí hoje junto com vocês. Infelizmente, a gente teve algumas intercorrências, mas eu acho que tudo vem por um motivo. Eu imagino que a possibilidade do online garantiu a presença de alguns outros que talvez não pudessem estar presentes ali junto com a gente. Espero que esse momento seja muito produtivo. Eu vim aqui só prestigiar com vocês, mas o grande protagonista desse primeiro momento aqui hoje vai ser o Vitor, que é o coordenador do Compete Minas. Mas, de maneira geral, pessoal, esses momentos a gente tem priorizado muito, a gente tem tratado com muita importância, porque a gente entende que os editais, chamadas FAPEMIG-SED, de incentivo, estímulo e inovação, não devem ficar reclusos, é o que a gente chama aqui da nossa bolha da região metropolitana, né? Então, é o grande objetivo que a gente consiga ampliar o impacto desses projetos, dessas chamadas, para que a gente consiga atrair grandes talentos, grandes ideias, grandes projetos que a gente sabe que existem aqui por Minas Gerais afora. Para além do edital, pessoal, eu queria colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição de vocês, em nome do subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Mendes, nosso secretário executivo, Bruno Araújo, e da nossa secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa também. As portas estão mais do que abertas para vocês, seja para a gente tratar sobre inovação, tecnologia, ciência, ou qualquer outro assunto ali que permeie a pasta de economia, e por que não as outras também, afinal de contas, o Estado está aqui para ser conexão. Não vou tomar muito do tempo de vocês, vou passar a palavra para o Vitor, continuo aqui na apresentação junto com vocês, e qualquer coisa podem mandar mensagem aqui no chat que eu estou disponível. Um abraço, pessoal, e obrigado pela presença de todos. Vitor. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela presença de todos também. Como o Ícaro falou, hoje eu estou como assessor de inovação tecnológica para o setor produtivo em Minas Gerais, bem focado nessa questão de fomento, então bem focado em auxiliar as empresas a entender os editais que a gente tem hoje para obtenção de recurso e como utilizar esse recurso, principalmente para conseguir trabalhar nos projetos de inovação e principalmente trazer aí novas soluções tecnológicas para o nosso estado, que eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala sobre a transformação da economia mineira, principalmente para estar mais tecnológica e estar mais digital também nesse sentido. E aí eu acho que hoje o nosso grande programa que trabalha isso aqui dentro da Secretaria, mas exclusivamente na Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o Compete Minas, que é esse edital que traz o fomento da inovação no sentido de ter um recurso ali para ser utilizado de uma maneira não reembolsável, então é um recurso onde a empresa não vai obter via linha de crédito, por exemplo, que lá na frente ela vai ter que devolver com juros para a gente, mas é basicamente uma aposta que o governo está fazendo, no sentido de entender que também é importante para a gente estar ali financiando alguns projetos que ainda tem algum risco tecnológico envolvido, que ainda tem uma validação necessária ao longo do caminho para esse desenvolvimento. O Compete ele vem exatamente nesse ponto. Pretendo ser breve, pessoal, na minha apresentação, basicamente para a gente conseguir passar aqui as informações principais do edital, mas também sobrar algum tempo aí para dúvidas ou para mais apresentações necessárias, como foi que a Núbia trouxe do professor Douglas.
Como eu venho dizendo, o Compete ele é esse projeto com recurso não reembolsável que a gente traz. Hoje, em questão de valores, a gente tem aí 50 milhões totais a serem gastos dentro do Compete Minas. Um ponto que é muito importante, que eu acho que a gente está fazendo esse esforço bem necessário nesse sentido, é porque até hoje a gente não conseguiu gastar esse recurso todo. Então, assim, reuniões como essa são exatamente para estimular vocês a proporem projetos para o Compete Minas, exatamente para a gente ter bons projetos sendo executados e utilizando esse recurso da melhor forma possível, porque é um recurso que está disponível para vocês exatamente nesse ponto de desenvolver, seja produtos ou processos inovadores, no sentido de trazer novas soluções para o mercado, ou aprimoramento de algo significativamente, que traga mudanças significativas para o processo que vocês têm hoje. Dado isso, pessoal, o grande objetivo do Compete é esse, né, de agregar valor e ampliar a competitividade para dentro de Minas Gerais. E quando a gente fala de projeto, só um minuto que eu acho que passou muito rápido, mas quando a gente fala sobre projeto de inovação, o que a gente trabalha assim, enquanto proposta para o Compete Minas, né, já para trabalhar com todo mundo na mesma ideia. O projeto de inovação dentro do Compete Minas é aquele projeto onde a empresa vai apresentar para a gente uma proposta de desenvolvimento, onde ela pretende ou desenvolver um produto novo, ou seja, esse produto um bem ou um serviço. Então, assim, também enquadra ali empresas de software que muitas vezes trabalham no modo SaaS, ou então no modo de prestação de serviços, também enquadra nesse sentido, ou então no sentido de propor um processo inovador dentro da sua cadeia produtiva. Então, a gente também pode visualizar a inovação de maneira interna, no sentido de entender como que eu posso trazer inovação para a minha cadeia produtiva hoje e otimizar aquele processo, seja para receber maior lucro, seja para ter uma otimização de tempo da cadeia. Tudo isso também se enquadra enquanto projeto de inovação para o Compete Minas. Desde que, acho que o grande ponto que é interessante trazer é que todos esses projetos têm que ter um desenvolvimento tecnológico envolvido. Então, em todos os projetos, o que a gente tem que ter é uma jornada, o que eu chamo de jornada tecnológica. Ou seja, a empresa está no ponto A atualmente, onde ela trabalha de uma forma, ou então ela tem um produto, seja na gaveta, seja um protótipo, e ela quer chegar até o ponto B. Seja esse ponto B levar esse produto ao mercado, seja esse ponto B validar o produto que ela só tem uma ideia por enquanto, seja esse ponto B mudar a forma como ela trabalha hoje, no sentido de cadeia produtiva. Dado isso, pessoal, como que funciona, né? O que vocês têm de desenho é esse, basicamente, que é esse projeto que vai ser proposto com base nessa jornada tecnológica, e aí o governo e a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPEMIG, avalia essas propostas com base no que faz sentido de investimento, então que vai gerar ali maior grau de impacto ou resultado para a cadeia produtiva. Então, acho que se eu fosse trazer assim, 2 pontos principais para o Compete Minas hoje, seria o primeiro, ter, claro, uma jornada tecnológica envolvida no meu projeto. E aí, quando eu falo tecnológica, acho que é interessante também a gente sair um pouco dos conceitos somente de tecnologia embarcada no sentido de software, então de inteligência artificial, que são pontos que estão muito na moda, mas todo tipo de tecnologia é válido para o Compete Minas, desde que tenha esse desenvolvimento envolvido, né, que não seja uma solução pronta apenas para ser implantada. Dado isso, quem pode participar do Compete hoje? Qualquer empresa, startup ou cooperativa que tenha sede ou filial em Minas Gerais e com data de constituição anterior à data de abertura do edital. Então, nesse caso, qualquer empresa que foi aberta antes de maio de 2025 pode participar do Compete, inclusive aquelas que não faturam ainda. Então, o edital ele também abraça as empresas que ainda estão nessa fase inicial, muitas vezes uma startup que quer validar uma solução, que ainda não tem ali um faturamento relacionado ao que ela trabalha hoje, também pode se enquadrar no Compete Minas, exatamente porque o objetivo do edital é apostar ou então acreditar que essas soluções podem trazer uma diferença para a economia mineira do futuro e pode trazer diferença também para a competitividade local, para a competitividade regional, que é muito importante para a gente, principalmente quando a gente fala de Triângulo Mineiro, que assim, é uma das grandes regiões aí do estado e Uberaba está como parte essencial disso, né? Dado isso, pessoal, eu queria trazer aqui, para deixar claro para todo mundo também, alguns exemplos de soluções que já passaram pelo Compete Minas, já foram aprovadas e não aprovadas, mas principalmente para conseguir ilustrar aquela questão que eu comentei sobre desenvolvimento tecnológico envolvido.
Então, um exemplo que eu gosto de fazer, que é a comparação, é dos dois primeiros pontos. Nos dois, aí eu vou ler para vocês. O primeiro deles é o desenvolvimento de um novo sensor eletrônico, cujo desempenho precisa ser testado e validado em campo. E o segundo seria a aquisição e implantação de tecnologias já disponíveis no mercado. Os dois, o ponto principal deles é basicamente a compra de um equipamento que já existe, de certa forma, mas o que faz a diferença aqui entre um ser permitido e outro não é exatamente o que vai ser desenvolvido com base nesse equipamento que está sendo comprado. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aqui, além do desenvolvimento desse novo sensor, a validação e o teste com base no desempenho que ele vai ter, enquanto no segundo é apenas uma implantação de algo que já existe na sua cadeia. Então, acho que é sempre bom levar isso em consideração quando a gente pensa em projetos que podem participar do Compete Minas, ou então como formatar o meu projeto dentro do Compete Minas para obter esse recurso. E aí um outro exemplo que eu acho que é muito interessante trazer também, e aí é no sentido de tirar um pouco da ideia só de eletrônicos e softwares, é a ideia de que a gente já teve, por exemplo, projetos aprovados na área alimentícia, como é o caso da criação de uma linha de queijos artesanais com maior tempo de prateleira. Então, basicamente, o que o empreendedor tinha aqui era uma produção de queijo, onde o produto dele durava ali 1 semana na prateleira, 2 semanas de estoque no máximo, e aí ele viu que fazia sentido entender de conhecimento tecnológico e desenvolver melhor a solução dele, que no caso é o queijo, nesse sentido de aumentar o tempo de prateleira para conseguir obter um maior tempo de prateleira, por exemplo, deixar o queijo durando até um mês na prateleira e aí ter uma economia baseada no que vai ser gasto de matéria-prima e também de produto que tem que voltar para a loja depois do prazo de vencimento, por exemplo. Esse ponto é muito interessante porque a gente sempre tem mais diversos tipos de projetos e o que a gente sempre traz também no Compete Minas é que o edital ele é um edital agnóstico. Então, ele é um edital que ele não tem uma área específica de investimento. A gente não quer, por exemplo, investir só em agro, ou investir só em saúde, investir só em indústria. Todo tipo de projeto é válido, desde que ele traga consigo um grau de impacto relacionado àquela solução proposta e também um resultado esperado no sentido da inovação dentro da cadeia, né? E aí, quando a gente trabalha em inovação, pessoal, é dos mais diversos tipos. Como eu falei para vocês, não é aquela inovação de que a gente vai ter que reinventar a roda. Às vezes é uma inovação incremental que você traz no seu processo que vai fazer toda a sua diferença na frente e vai alcançar os resultados que você deseja. Quem demonstra qual vai ser o grau de inovação é exatamente como você traz isso na sua proposta. Então, qual que é a informação que você traz no momento da importância que aquela ação está fazendo na sua empresa. E aí, quando a gente fala sobre critérios de participação, que eu acho que é um ponto interessante exatamente para a gente conseguir entender, ou então começar a entender como formatar essa proposta, né? O que a gente tem que ter com base nesses critérios? O primeiro deles é ter o projeto focado nesse desenvolvimento tecnológico, seja de produtos, serviços ou processos, entender que eu tenho que trazer uma diferenciação tecnológica ou mercadológica envolvida, então eu tenho que mostrar por que eu quero trazer aquilo, seja, por exemplo, vou trazer um exemplo mais claro ainda. Eu tenho uma tecnologia que eu sei que ela já existe na Itália hoje, mas ela ainda não existe no Brasil. E eu quero usar o recurso Compete para trazer ela para cá, validar ela dentro da minha empresa, implantar e conseguir formatar essa tecnologia que já existe hoje lá fora para o cenário do mercado brasileiro, que é totalmente diferente. Aqui você está trazendo uma diferenciação mercadológica, apesar de ser uma solução, de certa forma, já existente. Porque a diferença é como você está implantando ela. O ponto que ela já existe só na Itália, mas aqui no Brasil ela vai ser algo totalmente diferente, algo novo, que vai trazer ali benefícios para você. Para além disso, a gente também tem questões relacionadas ao crescimento econômico. E aí um ponto que é muito importante trazer também, pessoal, é que quando a gente fala sobre esse recurso, por ele ser um recurso não reembolsável, a gente não espera que vocês recebam ele e deixem em caixa ali rendendo por longos períodos de tempo. A gente tem que ver já a utilização dele para a execução do que está sendo proposto. Então, é muito importante você tentar o prazo, que tem que ser entre 12 e 36 meses de execução, que aí dá um projeto entre 1 e 3 anos, exatamente de ver como esse caminho vai ser trilhado por vocês e como que vai ser feita essa jornada tecnológica
do ponto A até o ponto B. Para além disso, e é um ponto que eu gosto sempre de deixar claro, o edital ele funciona com um formulário via nossa Fundação de Amparo, que é a FAPEMIG, onde você discorre tudo toda submissão do seu projeto, toda a proposta que você vai trazer. E aí um ponto que eu acho que é muito importante trazer para todo mundo, exatamente porque a gente sempre vê muitos erros relacionados a isso, é quando a empresa não se cadastra previamente na FAPEMIG, que é a nossa Fundação de Amparo. E aí ela entra lá no cadastro para fazer a submissão do projeto e não encontra o nome dela entre as empresas proponentes. E aí isso pode gerar uma confusão exatamente por não estar cadastrado. Então aqui é um ponto que é muito importante. O primeiro passo, o pontapé inicial para vocês fazerem para participar do Compete Minas é fazer esse pré-cadastro na FAPEMIG para que sua empresa esteja apta para participar do Compete Minas. No final dessa apresentação, eu vou deixar para vocês um link que já tem um guia para esse cadastro, e aí é algo bem simples, algo que assim, hoje ainda vocês conseguem fazer, porque é basicamente apresentar o cartão CNPJ da empresa e o documento do representante legal para estar apto para participar do Compete Minas e estar apto para apresentar um projeto de desenvolvimento e lá na frente ser avaliado para o recebimento do recurso. E aí o Compete, pessoal, ele funciona de duas linhas diferentes, porque a gente tem que existem dois perfis de empresa que podem participar do Compete Minas. O primeiro delas, que vai se enquadrar na linha 1, é aquela empresa que tem a ideia da jornada tecnológica, que sai do ponto A até o ponto B, mas muitas vezes ela não sabe como fazer esse caminho. E aí o que ela faz? Em parceria com uma universidade, com o que a gente chama de instituições de ciência, tecnologia e inovação, né, que são as nossas ICTs mineiras, ela entra em contato com um professor universitário, ou então com um pesquisador de uma ICT, para executar esse projeto. Por quê? Porque a empresa entra com a infraestrutura para essa execução e com o produto que ela quer gerar, e com o caminho que ela pode traçar ali, enquanto a ICT, né, a universidade, ela vai entrar com conhecimento tecnológico envolvido. Então, ela já tem, muitas vezes, o know-how de saber como fazer aquele desenvolvimento, porque hoje é rotina de ICT estar trabalhando com esse tipo de projeto. E aí a gente tem um segundo perfil de empresa, que são aquelas empresas que já detém desse conhecimento tecnológico, já entende como, ou então espera saber como que é feito esse caminho, e aí ela vê que ela sozinha consegue construir o que ela está propondo. E aí ela se enquadra na segunda linha, que é a linha empresarial, onde a empresa ela pode até trazer parceiros, mas a proposta principal é toda executada por ela unicamente. Para empresas que faturam até 16 milhões de reais, só é possível submeter um projeto em uma das duas linhas. Agora, para empresas que faturam acima desse valor, é possível submeter dois projetos, cada um em uma linha. Então, para empresas que faturam acima de 16 milhões, é possível ter um projeto na linha 1 e aí ter outro projeto totalmente diferente na linha 2. Mas os dois concomitantes participando do Compete Minas ao mesmo tempo e tendo essa execução relacionada ao desenvolvimento tecnológico envolvido. Outro conceito que eu queria trazer aqui, antes de apresentar sobre os valores que o Compete traz para as empresas, é a questão da contrapartida. Porque, como eu comentei com vocês, como é um recurso de subvenção econômica que a gente hoje, de certa forma, acredita que a empresa vai realizar aquele projeto e entende que é importante para ela obter aquele recurso, a gente também tem que ter, de certa forma, uma validação que a empresa também está aportando naquele projeto, também está entendendo que é importante para ela aquele desenvolvimento. E a gente traz isso por meio das contrapartidas, que são recursos que a empresa vai investir também no projeto. Então, hora nenhuma, o governo quer ver a cara desse dinheiro que vocês estão colocando no projeto. Tudo o que a gente quer ver é só resultado, geração de renda, geração de riqueza e competitividade de mercado. Mas a gente entende que é importante exatamente para ver que a empresa está junto ali, acreditando também no projeto. E aí a gente tem dois conceitos. A gente tem o conceito de contrapartida financeira, que é basicamente o valor de recurso financeiro a ser aportado, então aquele recurso em caixa a ser colocado dentro do projeto e para ser gasto com o projeto, e o recurso de contrapartida econômica, que é basicamente recurso que a empresa já detém hoje para a execução. Então, basicamente, é pegar aquilo que a empresa já detém, seja de maquinário, seja de hora-homem e mão de obra especializada no assunto, e disponibilizar isso também para essa execução, também para esse desenvolvimento. Tudo isso vai enquadrar enquanto contrapartida da empresa, enquanto a FAPEMIG entra com os valores da subvenção. Então, aqui a gente tem os valores para a linha 1, que é a linha em parceria com as universidades, onde os valores que a FAPEMIG tem
vão de R$500 mil para aquelas empresas que não faturam até para quem fatura 4,8 milhões, e esse valor vai avançando com base, como também ocorre o aumento do faturamento, né? Até chegar para empresas que já estão bem consolidadas no mercado, o valor de até R$4 milhões em subvenção econômica para a execução desses projetos. Da mesma forma que a contrapartida também cresce no mesmo sentido, só que a contrapartida sempre vai levar em consideração o valor que vocês estão solicitando. Aqui o que eu estou apresentando é o teto de cada faixa, né? Mas necessariamente a empresa tem que sempre solicitar esse valor máximo. Ela tem que solicitar o valor com base no que ela entende que vai gastar dentro do projeto e como que ela consegue fazer aquilo que ela está propondo com esse recurso. E aí um ponto que é interessante para a primeira categoria, né, categoria A da linha 1, a gente não tem a necessidade, a obrigação de aportar valores de contrapartida financeira, que é aquele recurso em caixa. É apenas valor de contrapartida econômica para dentro do projeto. Essa é a única categoria que tem essa não obrigação de contrapartida financeira. Por isso que a gente sempre fala que é interessante trazer projetos em parceria com ICTs, principalmente para as empresas pequenas, porque além do conhecimento tecnológico envolvido, também há menos gastos por parte da empresa na execução desse projeto, né? Há menos parte de recursos a ser disponibilizado para o projeto nesse sentido. Mas aí vai de critério de cada um no que está sendo trabalhado. Já na linha 2, pessoal, os valores eles mudam um pouco, então os valores vão de R$200 mil para quem não fatura nada até para quem fatura 4,8 milhões, e esse valor vai crescendo até 3,5 milhões de reais para quem já está num nível de estabilidade maior de mercado, né? E aí as contrapartidas também crescem no mesmo sentido. Um ponto que é muito importante que a gente traz e que a gente entende que, e principalmente vendo, né, nas execuções anteriores do Compete, é que, principalmente para as empresas menores, o pessoal eles ficavam um pouco confusos no início do projeto de entender qual caminho seguir, ou então aonde investir primeiro, como que eu faço a gestão da inovação do meu projeto, né? Em que ponto eu foco em cada momento para ter os resultados que eu espero. Com isso, a gente trouxe o Sebrae como parceiro nosso para dentro do Compete Minas, onde eles estão disponibilizando um serviço gratuito de assessoria dessa gestão da inovação para as empresas da categoria A, seja da linha 1 ou da linha 2. Então, para a categoria A, são aquelas empresas que faturam até 4,8 milhões, elas podem ter como parceiro o Sebrae, com o objetivo principalmente de maximizar esses resultados e de otimizar principalmente a forma como vai ser realizado o projeto. Como vai funcionar isso? Para as empresas que aderirem, então é totalmente opcional, o Sebrae vai disponibilizar de forma mensal encontros individuais e virtuais durante todo o ano de 2026 para apoiar o projeto dessa forma. É muito interessante exatamente para trazer ali junto também um outro parceiro para o projeto no sentido de auxiliar ali na execução da proposta. E aí falando, agora que eu já apresentei um pouco sobre valores, né, acho que é interessante também trazer como que vocês podem gastar esses valores. E basicamente, o que eu sempre brinco a gente não consegue financiar a obra civil, então a gente não consegue construir galpão com o recurso do Compete Minas. Mas tudo que vai estar dentro desse galpão provavelmente pode entrar como item financiável no Compete. Então, basicamente, equipamento que vocês vão utilizar ao longo do projeto, material de consumo também para o projeto, então tudo que vai ser gasto ao longo daquele caminho para a sua execução. A gente também não financia CLT enquanto hora homem de CLT, mas ele pode entrar como contrapartida econômica, e aí as maneiras de contratação de pessoas se enquadra principalmente em prestação de serviço de terceiros, que é o famoso PJ, né? Tendo sempre o cuidado desse valor não ser o valor principal da submissão da proposta, para que ela não se enquadre como terceirização. E a outra forma são as bolsas, que são as bolsas de desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação que a FAPEMIG traz, que também conversa muito no sentido da tríplice hélice, né, de trazer ali a universidade para perto, de trazer esse conhecimento acadêmico para perto, porque as bolsas elas trabalham principalmente, cada titulação de bolsa trabalha principalmente com os títulos que a pessoa tem. Então, se ela tem apenas graduação, ela se enquadra num nível de bolsa, se ela já tem mestrado, ela se enquadra em outro, se ela tem doutorado ou é pós-doutor, se enquadra em outro tipo, e os valores vão crescendo com base nisso também. E aí, algumas novidades que a gente traz para essa camada
é que eu vou começar de baixo para cima, que eu acho que é mais fácil, mas como as bolsas, os valores de bolsa pré-definidos pela FAPEMIG, às vezes não são tão competitivos com o mercado, a depender da área que a gente está conversando, há a possibilidade da empresa utilizar aquele valor que ela tem que aportar no projeto como contrapartida financeira para complementar esse valor. Então, aí parte da bolsa ela é financiada com recursos da FAPEMIG e a outra parte com recursos da empresa via contrapartida. Para além disso, no projeto a gente tem duas figuras que são muito importantes. A primeira dela é a figura do coordenador, que é quem, de certa forma, vai representar a empresa no projeto e vai coordenar e acompanhar todo o desenvolvimento do que está sendo proposto pela empresa ao longo do projeto, e do subcoordenador, no caso da linha 1, que é em parceria com a ICT, onde a gente também traz ali um professor universitário que vai representar a ICT no mesmo sentido dentro do projeto. Essas duas figuras, elas podem receber uma bolsa também por estar nesses papéis de coordenador ou subcoordenador. E aí, nesse sentido, elas podem receber um valor como se fosse o pagamento a respeito de estar enquadrado como nessa figura de coordenador ou subcoordenador. E, para além disso, também na linha 1, para as empresas que colocarem como equipe parte de membros da ICT, esses membros podem receber também 50% dos valores de uma bolsa para estar atuando dentro do projeto. Um único ponto que é importante de se observar é não haver o acúmulo de bolsas, caso o membro da ICT já receba esse acúmulo, não haver o acúmulo de bolsas da FAPEMIG nesse sentido. Então, se já tiver uma bolsa da FAPEMIG, fica um pouco limitado nesse sentido, mas em outros casos é possível sim a obtenção dessa bolsa. Dado isso, pessoal, vou trazer aqui já de uma vez também, até por questão de prazos que a gente tem, já vou trazer também um pouco sobre Estou agora querendo escrever uma proposta, qual o caminho que eu vou fazer ao longo desse tempo que eu tenho ainda de submissão. E aí, para isso, acho que o primeiro ponto que é importante de pensar a partir dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, o que eu tenho que fazer a partir daqui para estar submetendo a proposta. Então, entender por onde que eu faço submissão, entendeu? Qual o formulário que eu vou utilizar para isso, quais são as informações que eu tenho que trazer nesse formulário, o que eu tenho que trazer enquanto informação da minha empresa, o que eu tenho que trazer enquanto informação do projeto. Acho que isso tudo são perguntas que vocês têm que começar a fazer para a submissão de uma proposta, exatamente para já começar ali a desenhar um pouco do que vai ser a solução apresentada, do que vai ser a proposta apresentada. Então, uma dica que eu sempre trago para esse primeiro momento é pegar essa apresentação que eu estou trazendo para vocês, eu vou disponibilizar ela no final, pegar o edital, que também estou trazendo lá no final da minha apresentação, e começar a entender o que eu tenho que trazer de informação ali dentro do edital, o que tem de informação lá dentro do edital que está me pedindo enquanto empresa, para começar a desenhar o meu projeto. E é basicamente entender um pouco sobre como que eu posso criar um espaço, né? Então, como que eu posso criar as informações, como posso ter as informações necessárias disponíveis para escrever meu projeto da melhor forma. Dado isso, a gente passa para o segundo momento, que é realmente entender como que eu vou escrever esse projeto, como que eu vou trazer essa análise para dentro da minha empresa, o que eu vou trazer de projeto, o que eu acho que, dentro das oportunidades que eu tenho aqui dentro da minha empresa, o que eu posso colocar enquanto projeto do Compete Minas, ou então o que eu posso formatar da melhor forma para estar apresentando no edital. Acho que tudo isso são outros pontos que são importantes também da gente trazer para esse movimento de escrita de projeto. Dado isso, já queria trazer para vocês também o que são os principais pontos de não aprovação. E aí, para isso, eu queria explicar um pouco sobre como que funciona a avaliação no edital. Então, assim, escrevi meu projeto, como que eu vou ser avaliado pelo que eu escrevi? Primeiro ponto é que a sua submissão é a única forma de apresentação das informações. Então, no Compete Minas a gente não tem nenhum vídeo pitch, a gente não tem nenhuma apresentação em PowerPoint. Todas as informações sobre o seu projeto têm que ser colocadas no formulário de submissão, que é via Everest. Então, é importante sempre aprofundar sobre o conteúdo que você quer trazer, para que qualquer pessoa que pegue seu projeto, e normalmente quem avalia o projeto é uma pessoa da área, mas é sempre importante trazer esse ponto de, apesar de ser da área, não sou eu, né? Então, como a interpretação da pessoa pode ser diferente da minha, é sempre importante trazer as informações que eu tenho, para não deixar nada solto da última hora.
é sempre bom aprofundar bastante sobre as informações que eu tenho no meu projeto e também aprofundar no sentido de ter os detalhes necessários para que, de forma clara, qualquer um consiga entender aquilo que eu estou propondo. Por que eu acho que isso é importante? Porque, para além do detalhe, pessoal, o outro ponto que também é analisado na sua proposta é a questão da habilitação do projeto, que é basicamente entender se o projeto se enquadra ou não nos moldes que o edital traz. E esse, de longe, acho que é o principal ponto que gera mais indeferimentos das propostas, mais não aprovações de projetos, exatamente porque às vezes fica faltando ali um ponto ou outro dentro do edital que talvez você não trouxe da maneira mais clara, ou então colocou a informação errada por algum outro motivo, e que sua proposta não vai ser nem avaliada. Porque para chegar na Câmara de Avaliação e a pessoa conseguir ler sua proposta e entender se ela faz sentido ou não, primeiro ela tem que estar com base nos critérios do edital, onde a FAPEMIG passa um pente fino nesse sentido, e aí as propostas que não estão habilitadas, elas nem chegam no momento da avaliação. Então, ter as informações claras que eu tenho que apresentar e principalmente preencher elas da melhor forma são pontos essenciais para a sua submissão. E o segundo ponto é ter esse aprofundamento necessário para o projeto. Então, assim, o edital ele traz muito claro ali o que são critérios de avaliação e também o que são critérios para participação, que aí se enquadra muito nessa questão da habilitação. Então, ter isso muito claro na hora da submissão e principalmente ter isso muito claro na hora de apresentar o que eu quero, o que eu pretendo desenvolver. Eu trouxe aqui uma linha do tempo, basicamente, como que funciona um projeto, uma submissão de projeto, né, que vai desde da busca das oportunidades até o momento de aprovação e de execução, mas eu acho que o grande ponto aqui agora é principalmente a gente focar na compreensão da oportunidade, então realizar o refinamento do que eu tenho nas minhas oportunidades que pode se enquadrar como um projeto no Compete Minas, e segundo, na redação do projeto, que é realmente pegar essa oportunidade que eu tenho e como formatar ela para dentro do edital, como formatar ela para se enquadrar e principalmente estar habilitada para avaliação no Compete Minas. Porque se a minha proposta não for habilitada, basicamente eu perdi meu tempo fazendo aquilo, já que eu escrevi uma coisa que não vai ser nem avaliada. Então acho que esses são os dois pontos principais da gente trabalhar agora. Eu sei que o prazo ele é um pouco curto, a gente tem aí as submissões até dia 31 de julho, mas é um prazo que dá para escrever boas propostas ainda. Eu acho que principalmente quando a gente trata sobre a tríplice hélice, né, que é a linha 1, a gente já tem muito conhecimento envolvido de submissão de projetos na universidade, porque os professores universitários já estão muito acostumados com essa redação de projeto, com esse tipo de submissão. Então, é também aproveitar desse know-how tecnológico para escrever bons projetos e receber um recurso interessante para o desenvolvimento da sua empresa. Dado isso, aquela pergunta que eu trouxe sobre onde que eu submeto a proposta, é no Everest, que é o nosso canal de submissões geral da FAPEMIG. Então, assim, acho que um ponto que eu queria trazer é que não é só sobre o Compete Minas dentro do Everest, mas lá dentro vai ter o formulário do Compete e é lá que você vai submeter a sua proposta. Então, e aí um ponto que eu queria trazer do Everest é que o nome ele não é dado à toa, é realmente uma escalada de uma montanha íngreme e árdua, mas assim, que é possível de escalar e que é possível de escrever bons projetos nele. E eu acho que o grande ponto é exatamente ter ali esses projetos, o projeto claro para vocês, para também estar trazendo lá dentro. Então, assim, uma coisa que eu trago principalmente nessa reta final é, primeiro, o Everest, como qualquer outro sistema, ele pode apresentar instabilidade, principalmente conhecendo que nesse momento, que é o mais final assim, das submissões, vai ter um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Então, não confiem em colocar as informações somente no Everest, tenham sempre ali um outro documento, seja um documento no Word, no Docs do Google, com as informações, para que nada seja perdido e vocês consigam submeter. Então, eu sempre teria ali um documento à parte com todas as informações e iria aos poucos colocando elas no Everest. Para além disso, é interessante já estar abrindo o Everest, já entendendo como funciona a proposta, e assim, para quem ainda não está cadastrado também, já realizar o cadastro e entender como que a submissão está lá dentro, porque às vezes só com o que a gente tem no digital a gente não consegue entender como o Everest funciona. Então, é ter esses dois focos ao mesmo tempo, de estar escrevendo submissão, mas também entendendo sobre o sistema do Everest,
para ficar claro nesse momento da submissão. Para além disso, pessoal, acho que até no sentido de conseguir auxiliar e clarear mais para vocês o que a gente espera enquanto projeto de inovação, eu tenho aqui um projeto fictício, então vou estar deixando esse link para vocês também, desse projeto fictício, e que é realmente um projeto totalmente ilustrativo, mas que vocês já conseguem entender como que funciona a submissão, ou então como funciona esse tipo de projeto. Assim, não recomendo de maneira nenhuma que vocês peguem o texto que está aqui nesse projeto fictício e utilizem dentro da sua proposta, totalmente só para entender como que funciona uma submissão, como funciona uma escrita de projeto, e ter um direcionamento a respeito do que eu tenho que colocar na hora da minha submissão. Por último, como eu já me adiantei, mas as submissões vão até 31 de julho, que é, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira que vem, mas a gente ainda tem tempo aí para escrever bons projetos, e queria também deixar aqui o meu contato para apoio nesse momento, para apoio, dúvidas referentes ao edital, e também nesse QR Code a gente tem aí links que são importantes para a chamada, por exemplo, o link dessa apresentação, o link do edital, o link para realizar o cadastro da sua empresa na FAPEMIG, além de alguns conteúdos que a FAPEMIG também trouxe para entender conceitos que são importantes na hora de estar escrevendo um projeto. Queria agradecer aqui a presença de todos e a atenção. Queria falar também que o governo está trabalhando exatamente nesse ponto, seja o governador Zema, o nosso vice-governador Matheus, que são pontos assim, que são importantes para a gente, e a economia mineira do futuro é muito construída com base no que a gente está trazendo aí de desenvolvimento tecnológico e de novos produtos para o mercado. No mais é isso, pessoal. Ótimo, ótimo. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Núbia, pelo convite. Obrigado aí, Vitor, Ícaro, o pessoal aí todo. Obrigado pela apresentação, Vitor. Acho que foi bem útil aí para o pessoal. Facilita para a gente também quando a gente está lá na reunião com a empresa, né? E usar o conteúdo dessa apresentação também para eles entenderem. Vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Já estão vendo minha tela aí? Sim, professor. Sim. Tá ok, beleza. Bom, eu sou professor do curso de Engenharia de Produção da UFTM. Já fui coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, atualmente eu sou subcoordenador da agência UFTM de Inovação, estou aqui representando a agência, né? A agência tem dois setores, um é o NIT, que cuida da parte de contratos relacionados à propriedade intelectual entre a universidade e empresas, e o NUEMP, que é o Núcleo de Empreendedorismo, que tem uma parte de pré-incubação, de incubação, já mais prática ali na parte de modelagem de negócios, de entrada das empresas no mercado, né? A gente tem a nossa vitrine de patentes, né, que também é uma interface ali com a comunidade, né, com os empresários, com as empresas, para eles verem as patentes das universidades e nos procurarem. E assim, a agência, a gente sempre diz que é a porta de entrada das empresas que querem fazer algum projeto junto com a universidade, né? Então, não precisa saber nada como isso funciona. A única coisa que a gente tenta divulgar o máximo possível no nosso ecossistema é que se uma empresa quer fazer alguma parceria, não importa a natureza, com a universidade, que mandem um e-mail para a agência de inovação da UFTM e a gente vai entender essa demanda e vai fazer todos os direcionamentos. Essa é a única coisa que as empresas precisam saber, né? O Compete Minas ele tem sido muito importante para a UFTM, né? A gente praticamente não tinha projetos de desenvolvimento de tecnologia, projetos de inovação com empresas. É o Compete Minas que tem permitido que a universidade amadureça nessa área e que
intensifique o relacionamento dela com empresas, né? Tem permitido que a gente envolva os nossos pesquisadores e abra novos horizontes para os nossos pesquisadores, os professores pesquisadores, né? Que ainda estavam muito habituados ali a projetos de extensão, né? Além da sala de aula, era a questão dos projetos de extensão, publicação de artigos, né? Mesmo patentes, já existia muita iniciativa relacionada a patentes, mas a gente vê estudos mostrando que as universidades brasileiras elas se tornaram cabides de patentes, né? Ou seja, elas começaram a dobrar, triplicar o número de patentes, mas menos de 4% das patentes das universidades brasileiras, de fato, vão para o mercado através de contratos de transferência de tecnologia. E uma coisa que eu entendo e que o Compete Minas ajuda muito é que, para que essa tecnologia desenvolvida tenha mais chances de ir para o mercado, o cenário ideal é que ela já seja desenvolvida com a universidade e a empresa juntos, né? Aí sim, quando essa tecnologia, essa solução estiver pronta, ela tem mais chances de ir para o mercado. Eu acho que é algo que o Compete tem ajudado bastante, né? Nesse slide aqui eu mostro um histórico das chamadas da FAPEMIG de inovação tecnológica, e a gente vê assim que antes de 2019 não existiam chamadas específicas para inovação tecnológica, né? 2020, 2019 para trás, existiam chamadas que ainda tinham aquele viés de pesquisa, né? E aí ali dentro da pesquisa você poderia ter alguma coisa de inovação tecnológica, alguma coisa com potencial comercial, mas sempre ainda algo muito longe, muito embrionário. E aí, de 2019, 2020 em diante, a FAPEMIG começou a criar vários editais específicos para a inovação tecnológica e, principalmente, envolvendo a empresa, né? O próprio edital já forçando, já induzindo, né, que a ICT e a empresa trabalhem em conjunto, né? E isso foi um ponto muito importante aí, em termos de estratégia, aí, que eu sou totalmente favorável, né? E eu vejo que existe uma janela de oportunidades, porque sempre falei isso muito para os professores aqui e também para as empresas, porque olhando aí para o nosso ecossistema de inovação, tanto na perspectiva das ICTs, dos professores, como também na perspectiva dos empresários, esses editais eles ainda são uma novidade, né? É algo que as duas partes não estavam acostumadas, né? Isso quer dizer que eles ainda não são tão concorridos, né? Acho que a cada ano que passa eles têm ficado mais concorridos, mas ainda não são tão concorridos, né? Acho que o Vitor até comentou na apresentação dele aqui em um momento que às vezes nem todo o dinheiro é gasto, né? Nem todo o dinheiro reservado é gasto, de certa maneira é relacionado aí à quantidade de propostas, né? E é algo que a gente tem trabalhado aí na comunidade, mas que representa essa janela, porque se a gente olhar aí 5, 10 anos para frente, imagino que esses editais vão estar muito mais concorridos, né? Então a hora de entrar é agora, né? Falo para os professores da universidade, eles estão tão acostumados com aquelas chamadas FAPEMIG universais, né? FAPEMIG universal, que o índice de aprovação das propostas, pelo menos das nossas propostas, são baixíssimas, né? Enquanto que aqui, nessas chamadas de inovação na FAPEMIG, incluindo o Compete Minas, a gente tem tido um aproveitamento superior a 70%, né? O que é algo excelente, né? A gente tem, nesse momento, 4 projetos em andamento que são do Compete Minas, né, na universidade. Então, tem um projeto com a Coopero, que é uma cooperativa de catadores de reciclagem aqui em Uberaba. É a única cooperativa, tem mais de 50 cooperadores aqui, e a gente está desenvolvendo uma prensa de materiais recicláveis para eles. Tem um projeto da Capsari, que é o desenvolvimento de uma urna funerária. Urzedo Engenharia, né, que é um desenvolvimento, uma aplicação em painéis fotovoltaicos, né, para aumentar a eficiência de geração de energia. Um outro projeto com a empresa Arco Fertilizantes, né. No que diz respeito a esse projeto específico da urna funerária com a Capsari, ela é uma startup e que é uma spin-off de uma funerária bem tradicional, aqui da cidade, né, e que o empresário ele não quer simplesmente mais prestar o serviço funerário, mas ele também quer vender as urnas funerárias, mas ele não quer vender as urnas funerárias de madeira, que já estão aí no mercado há séculos, né,
e que elas se transformam em lixo, né? Que elas contaminam o lençol freático, contaminam o solo, contaminam o ar. Né? Então, o que a gente está desenvolvendo junto com essa empresa é uma urna funerária de um material compósito, que ele não permite o contato dos restos mortais nem com o solo e nem com ar, né? Então ele tem uma pegada ambiental muito forte, né? E esse já é um protótipo que a gente desenvolveu no contexto do projeto, né? E a gente está desenvolvendo outros protótipos e amadurecendo ali o processo de fabricação. Essa empresa, inclusive, como parte da contrapartida da empresa no projeto Compete Minas, ela está construindo um laboratório de ensaios químicos e mecânicos dentro da UFTM, né? Esse laboratório já está aí praticamente na fase de acabamento, né? A primeira vez na história da universidade que uma empresa constrói literalmente um laboratório dentro da universidade, né, que no decorrer do projeto vai ficar ali dedicado para esse projeto com a empresa, mas quando o projeto terminar vai ficar como um legado para a universidade. O projeto da Coopero, a gente estudou aí várias soluções de prensa no mercado, né, então você tem aí geralmente soluções que vão custar aí de R$50 mil para mais no mercado e que não atendem a pequenas cooperativas. Você tem cooperativas e associações de catadores aí que às vezes tem 10 pessoas, 20 pessoas, e conseguir um investimento de R$50 mil para essas prensas é algo fora da realidade deles. Então, a gente está buscando desenvolver uma prensa que vai custar aí, no máximo R$10 mil. Existe uma solução não só em termos de projeto mecânico, mas também de logística mesmo, para que essas prensas, mesmo sendo de um custo bem menor, elas tenham uma produtividade equivalente às prensas de maior porte. Então, essa foto aqui já é uma foto do nosso protótipo lá no nosso laboratório. A gente tem também um projeto com a empresa lá de Bio, né, que é um estudo de caso muito interessante, porque trata-se do primeiro contrato de transferência de tecnologia da UFTM, né, que foi feito esse ano. Né? Então, a gente finalmente conseguiu sair do zero, conseguimos fazer um contrato de transferência de tecnologia e gerar algum royalty para a universidade. Então, o pesquisador ele desenvolveu isso em parceria com uma empresa e depois, para produzir o biovidro, né, o material biovidro, ele decidiu, ele mesmo, criar a empresa que vai produzir o biovidro que ele desenvolveu, que ele patenteou, e essa empresa está incubada na UFTM, tem um espaço ali reservado para eles. Nesse momento, eles estão terminando de instalar os equipamentos para iniciar a produção e a comercialização desse biovidro, né, que é o que a gente quer também fomentar dentro da universidade, que são os pesquisadores empreendedores, né? Então, muitas vezes, não é só uma questão de buscar licenciar a tecnologia, mas se ela é boa, se ela é interessante, né? Se ela tem uma pegada, tem um potencial comercial consistente, né? O próprio pesquisador, os próprios pesquisadores, né, criarem a sua startup e avançarem, né? Também tem um projeto, nesse caso aqui é um edital do Sebrae, Catalisa CT, né, que também tem feito um trabalho importante aí, que é uma empresa chamada Irrigação Sem Fronteiras, né, na área de irrigação, aí que vai mandar proposta agora para o Compete Minas, aí junto com a UFTM. Né. Um ponto particularmente interessante dessa empresa é que um professor da UFTM, né, um grupo de pesquisadores, ele é sócio da empresa também, né, e então é uma possibilidade que a gente quer abrir aí para os pesquisadores, né. Desse edital que está aberto, até esse momento, a gente tem 6 propostas já confirmadas, né, que estão sendo escritas, algumas já foram até submetidas. Eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp um PDF lá gerado pelo Everest, né, com um APQ de uma proposta que a empresa preencheu e aí mandou para mim aqui para dar uma revisada antes dele clicar lá no enviar. Então, pelo menos 6 propostas já estão garantidas, né? Então, são diferentes áreas aqui, controle biológico, tratamento veterinário com células-tronco, análise de solos, projetos de irrigação, né? Um outro projeto da Urzedo já tem um Compete Minas tríplice hélice, né, em que a universidade é proponente, e agora ela, como proponente, né, vai enviar essa proposta.
E assim, todas essas empresas já tinham alguma parceria com a universidade, seja o CNPq Maidai, ou às vezes era simplesmente uma prestação de serviço comum ali com a universidade, uma empresa filha, né, até empresa incubada. E aí agora a gente está querendo dar um novo passo, né, no relacionamento com essas empresas, de aprovar uma proposta, não aprovar essas propostas no Compete Minas, né, para realmente buscar consolidar o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Então, basicamente, esses eram os pontos aí que eu gostaria de passar para vocês, né? Disponível aí caso alguém tenha alguma pergunta. Mas também até já queria aproveitar essa oportunidade enquanto o Vitor estava fazendo ali a apresentação dele. Uma coisa, Vitor, não sei se dá para vocês pensarem aí, né? Porque eu tenho esse projeto com a Coopero, que é uma cooperativa de catadores, mas nessa área em particular da reciclagem, né, existem muitas associações também, né, e elas fazem exatamente a mesma coisa. Eu não sei como é que é a questão jurídica disso, né, mas se de repente for possível abrir para que associações também participem, né, existem várias associações de catadores que fazem esse trabalho de triagem, de prensagem, que podem fazer trabalhos com universidades, existem vários hospitais, né, que estão na forma de associações, né, não sei se é possível, só estou levantando a lebre aqui para, de repente, vocês darem uma verificada aí se seria possível, né, mas agradeço. Esse é um ponto essencial mesmo, professor Douglas, que você trouxe. E, assim, é algo que a gente já está estudando, mas é exatamente no ponto jurídico que a gente ainda esbarra de entender como que poderia haver essa participação. Sim, ok, tranquilo. É natural mesmo. Beleza. Professor, se me permite também, queria só agradecer por essa fala rica. Acho que a gente tenta sempre trazer, né, Vitor, alguns exemplos mais tangíveis, palpáveis, para que empresas, outros CTs vejam na prática quais são os perfis de projetos que podem ser financiados, entre algumas aspas, né, mas podem receber recursos da FAPEMIG para ser executados. E, professor, até a título, com permissão do senhor, para complementação, eu vou deixar aqui mais duas chamadas, que eu acho que são muito ricas também, muito nessa mesma levada de inovação, tanto o Hub MGGov, que a gente também passa por empresas, startups, ICTs e cooperativas, quanto o Voei, que é especificamente para instituições de ensino superior, mas que também tem toda essa pegada de inovação. E eu acho que é muito importante o senhor ter trazido esses projetos que já se iniciaram, tiveram berço aqui no Compete, porque a gente tem conseguido alguns avanços, inclusive, junto à FAPEMIG, como, por exemplo, o edital, essa chamada que a gente tem rodado, que permite a continuidade de projetos. Então, acho que é um ponto muito interessante, pessoal, muitos empreendedores vêm até a gente depois da apresentação e falam, não sei se eu estou no nível de maturidade bacana para submeter um projeto ainda, mas o professor está aqui, não vai me deixar mentir, não existe treinamento melhor do que submeter um projeto na FAPEMIG. Então, conhecer a plataforma, a gente brinca que o Everest, ele não chama Everest à toa, é uma plataforma que desafia, que tem seus problemas, tem suas questões, mas é muito importante que vocês já adquiram esse conhecimento de submissão de projeto, nesse momento, para que vocês cada vez mais fiquem capacitados para participar de próximos chamados. O Compete Minas é um ótimo exemplo, que tem se tornado uma tendência e cada vez mais tem tomado um perfil de política de Estado. E é um grande objetivo nosso, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da FAPEMIG também, que essa definitivamente não seja uma última chamada e que a gente consiga essa perenidade. Então, a recomendação que fica, inclusive agradeço ao professor pela fala, submetam os projetos de vocês, a gente sabe que dia 31 está logo ali, mas a gente tem um prazo muito factível, a equipe, o Vitor, como o restante da equipe aqui da subsecretaria, tem feito um papel formidável de tirar dúvidas, a gente tem equipe disponível, eu só não falo 24 horas porque o pessoal precisa dormir, mas durante muito tempo do dia disponível para tirar dúvidas de vocês, e é o nosso grande objetivo aprovar bons projetos. A gente brinca que o edital é junto ao FAPEMIG, mas o papel da sede é dar o maior trabalho possível para eles em quesito de número de projetos para serem avaliados. E contem com a gente durante esses próximos dias no que a gente conseguir apoiar vocês. Eu vou até abrir espaço aqui também para dúvidas, sei que chegaram algumas, uma especificamente eu respondi no início da apresentação, mas podem ficar à vontade, tá, pessoal? Juliana?
Na verdade, eu acho que o Rafael, que está comigo aqui no projeto, ele pode explicar melhor, mas eu tenho uma dúvida sobre a contrapartida. Como nós vamos, por exemplo, eu sou coordenador do projeto, sou funcionário, sou gestor de P&D, eu consigo colocar parte do meu salário como contrapartida? Porque eu vi que a parte do salário não, o Juliano, o grande ponto é talvez a hora que você vai disponibilizar para o projeto. Então, por que eu gosto de separar esses dois conceitos? Porque quando a gente fala de salário, muitas vezes a gente pode enquadrar ele também em alguns encargos trabalhistas, alguns outros pontos relacionados a isso, mas quando a gente tem a hora homem, né, relacionada ao projeto, aí é possível se enquadrar. Então, nesse sentido, o seu tempo gasto pelo projeto e a disponibilização dessa mão de obra especializada é possível sim colocar dentro do projeto como contrapartida. Aí ele enquadraria como contrapartida econômica nesse caso. Ô Vitor, eu estou com os desse projeto. Aí é o seguinte, a gente fez o orçamento e colocou realmente como contrapartida econômica todo o dispêndio de valor que vai ser gasto ali para o pessoal desempenhar atividade no projeto. Então, a gente vai ter, por exemplo, lá, a análise de viabilidade econômica do projeto, colocamos o salário do funcionário parcial em relação àquela etapa que ele vai executar. Então, vou te dar um exemplo. Foram 3 meses que vão ser de avaliação de viabilidade econômica. Ele vai ser alocado para 3 meses em relação a salário e proventos ali da folha de pagamento também. INSS, FGTS. Então, nesse sentido, poderia. No caso, Rafael, é apenas o valor do salário. Acho que esse ponto, é apenas o valor, vamos dizer assim, sem contar os encargos. Os encargos a gente não financia, mesmo sendo contrapartida. O ponto que a gente financia é apenas aquele valor econômico que aquela mão de obra está colocando dentro do projeto. Então, é a hora, vamos dizer assim, a hora homem dele, que vai ser colocado dentro do projeto, e aí o cálculo é realizado com o tempo que está sendo disponibilizado daquela pessoa para essa execução. Perfeito. Então, tirou a nossa dúvida, é somente a parte salário, mas poderia entrar, só não entra a parte de impostos incidentes mesmo. Isso. Perfeito. Muito obrigado. Por nada. Bom, pessoal, boa tarde. Minha dúvida é com relação à questão do currículo, né, que pede para colocar o currículo dos coordenadores. E eu tenho formação em engenharia, né, vou ser o coordenador do projeto, eu vou pela linha 2, pela linha empresarial, e também como que é avaliado isso, e depois, enfim, vou orçar um valor para mim participar também, né, como coordenador. Aí como que funciona essa questão de valores e o que é olhado no currículo, né, especificamente de quem está à frente do projeto? Boa, Francisco. A questão do currículo, já vou até ir passando os números dos itens do edital referente a cada ponto da sua pergunta, porque lá vai estar bem especificado esses pontos de avaliação. Mas, basicamente, o currículo do coordenador, ele serve principalmente de conseguir avaliar dentro do critério de que a empresa e o coordenador e a equipe, né, que está sendo colocado no projeto, como capaz ou apta para realizar aquilo que está sendo proposto. Então, para o coordenador especificamente, o que se leva em consideração que está no 6.4.3 do edital, lá tem os requisitos, né, que são os pontos que o currículo do coordenador tem que ter, e para além disso também é levado em consideração os critérios que estão presentes no item 9.2 do edital. E aí, dentro dos critérios, tem lá a questão da capacidade técnica e histórico da instituição executora, onde se leva em consideração o currículo, mas acho que principalmente demonstrar que a equipe que está sendo colocada no projeto é capaz de desenvolver aquilo que se pretende. Então, assim, se fosse para levar em consideração algum ponto de avaliação, seria esse. Entendi. No meu caso, que já é uma melhoria, né, do processo,
descrevendo isso, ficaria mais fácil, né? Porque Isso, a melhoria isso. utilizando inteligência artificial, no caso, então já é um projeto maduro e já rentabilizando ele já no mercado. Né? Isso. Então, perfeito, obrigado, viu? Desculpa, eu estava mutado. A minha pergunta é justamente sobre a participação das pessoas mesmo da equipe. Algumas pessoas, por exemplo, que estão na equipe, elas estão direcionadas a subpartes. Por exemplo, o Rafael, ele é da parte de viabilidade financeira, que vai ser importante para esse projeto. Como que eu faço a descrição deles dentro do grupo? Como que eu deixo claro que cada membro ele vai ter uma parte, porque não tem espaço isso durante as etapas, para falar tudo. É na sessão de inserção dele em atividades, como que eu faço? Aonde que é o melhor lugar de deixar claro a função de cada parte do grupo? É exatamente isso que você trouxe, Juliano. O primeiro ponto é indicar essas pessoas na aba membros da equipe. Eu acho que eu posso apresentar aqui minha tela, pessoal? Estou com o Everest aberto. Acho que é bom até para ilustrar essa dúvida. Vou trazer aqui. O primeiro momento é exatamente nessa questão de adição dos membros da equipe. Então, todos os membros aqui, eles vão estar listados, né? No caso, né, como essa aqui é uma proposta ilustrativa, não tem nenhuma informação. E depois, esses membros, e aí, depois de colocar os membros da equipe, você também tem que colocar as metas, que é o que eu estava comentando sobre jornada tecnológica, né? No sentido do que vai ser desenvolvido ao longo do projeto. E aí, cada meta tem sua etapa, e no momento da etapa é possível você indicar ali os responsáveis e os executores. Então, é nesse sentido, quando você tiver membro da equipe aqui, quem executor vai aparecer, quem vai auxiliar em cada processo, e também o responsável, que vai ser basicamente quem vai acompanhar que aquele processo está sendo realizado, né? Que a etapa está sendo feita. E eu acho que o grande ponto aqui é talvez de visualizar a submissão não como se fosse um processo só. Então, não como se fosse assim, um único processo do quero desenvolver um aplicativo X ou então uma IA Y para a minha empresa. Eu acho que o grande ponto aqui é de visualizar tanto as metas quanto as etapas como partes desse desenvolvimento. Então, se meu objetivo final é desenvolver uma inteligência artificial que vai me ajudar numa pesquisa mais clara de algum ponto que eu preciso, o que eu preciso para desenvolver essa inteligência artificial? Então, eu vou precisar desenvolver um programa X, depois eu vou precisar de validar de uma maneira Y, vou precisar de fazer outros pontos, e eu acho que tudo isso, sendo particionado dentro do Everest, fica mais claro também. É essencial trazer dessa forma, né, para que seja claro a jornada tecnológica, mas também fica claro como que você vai estar indicando cada membro responsável por isso. Desculpa, só para dar a minha pergunta vai ser basicamente porque quando você insere o membro, tem um campo de atividades. Você não consegue fazer nenhuma modificação a partir quando você inserir um membro. Então, se você tiver que fazer alguma alteração, você teria que apagar e adicionar ele de novo. Quão importante é essa barra de atividades na inserção do membro? No sentido porque aqui no momento do membro, o que ele pede é função, né? Você está perguntando. Não, tem função e depois tem as atividades. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Porque você... Tá. Sim, entendi. Eu acredito que, assim, é interessante deixar claro tudo que... acho que um ponto principal, pessoal, que é importante da gente ter também, é que como a gente está fazendo um plano de trabalho, como a gente está fazendo uma submissão que vai se tornar um plano de trabalho, é claro que ao longo do caminho podem haver alterações nesse processo. É claro que assim, o que você está falando agora em julho, quando o projeto iniciar, não necessariamente esteja da mesma forma. Então é possível sim haver algumas alterações, mas eu acho que o ponto importante é que na hora de colocar a descrição de atividade de cada membro, e aí eu acho que eu não sei quantas características que ele traz aqui para essa atividade, para esse campo de atividade, mas eu acho que é colocar o mais detalhado possível para na hora
para na hora da avaliação, quem estiver avaliando conseguir entender. Porque o grande ponto da avaliação quem vai avaliar seu projeto é alguém que está relacionado ao que você está pretendendo desenvolver. Então, assim, o avaliador ele já está mais acostumado com sua área, ele já está mais acostumado com o que você está trazendo. Mas é sempre importante deixar claro e aprofundado as informações para que, independente de quem ele seja ou de como ele interprete, esteja lá exatamente o que você quer trazer. Então, assim, às vezes se eu vou colocar uma pessoa para trabalhar um mês ou, sei lá, 2 semanas em um projeto só, mas e depois lá na frente vou colocar em outra coisa, é importante trazer tudo aqui, ou então pelo menos o que eu planejo, né, com cada mão de obra que eu estou colocando enquanto membro da equipe, exatamente para não ficar em uma ponta solta, no sentido de não ter uma pessoa específica em uma etapa, ou então de ter muitos membros numa etapa que não faz sentido, coisas do tipo. Ô, Vitor. Para participação no edital, não. O que acontece é que a gente já tem que ter o CNPJ em Minas Gerais antes de maio de 2025. Então, como a abertura... Isso. Isso. Mas é possível, por exemplo, já estudar o edital, para numa próxima oportunidade já estar conseguindo se submeter. Correto. O cadastro, pessoal, ele demora entre 2 e 3 dias úteis para aparecer na plataforma. Então, quanto antes for realizado, melhor. E, assim, se atentar para realizar ele até dia 29 de julho. Nubel, acho que eu consigo seu número e eu te mando todos os materiais por ele e a gente consegue disponibilizar isso. Beleza. Tem uma pergunta no chat do Leonardo. Eu acho que é pro Vitor. Ele está perguntando, estou sem microfone aqui, mas o projeto pode contemplar a formação de alunos para que eles desenvolvam o projeto, o serviço. Enquanto aprendem, somos uma escola de tecnologia. Foi o que ele falou no chat. Eu não sei se ele
Eu acho que ele está aqui ainda. Isso, quando a gente tem só a capacitação sozinha, ela não se enquadraria enquanto projeto. Mas se a gente tem um desenvolvimento tecnológico envolvido e parte do projeto é a capacitação desses alunos, aí já se torna mais viável. Mas, assim, para não escrever em pedra que essa resposta é correta ou incorreta, eu acho que vale a pena para o Leonardo abrir um chamado sobre isso no Fale Conosco para entender a respeito do projeto. Fale Conosco é o canal oficial de dúvidas da FUPEMIG, onde ali você consegue ter uma resposta concreta a respeito da sua questão, que é mais específica, né, e também ter ali a segurança de que se você tiver, se você submeter a proposta e por esse motivo a proposta for inabilitada ou indeferida, é possível recorrer com esse material da FUPEMIG. Essa apresentação que a gente está fazendo aqui hoje, ela não tem esse caráter, né, mas o Fale Conosco tem. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal.